Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Complementar número 79 de 1999, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Presidente Prudente. Nós já trabalhamos 29 artigos do Estatuto do Magistério Público Municipal. Nós estamos chegando agora ao artigo 30 do Estatuto do Magistério da LC 79 de 1999. E nós tivemos aí uma alteração muito recente através da Lei Complementar número 292/2024, do artigo 30 do Estatuto do Magistério. Então, eu vou trazer aqui uma discussão que ela é muito recente de alteração, que é justamente sobre a jornada dos profissionais, né, do quadro do magistério, da série docentes. Então, aí, nessa lei complementar, na 292/2024, teve a seguinte mudança, alteração de redação do artigo 30 do Estatuto do Magistério, que começou a vigorar da seguinte forma: ó, a jornada semanal da série de classes de docentes será constituída de horas de atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico coletivo, que é a HTPC, de horas de trabalho de atividades pedagógicas na escola, que é o HTPE, e de horas de trabalho pedagógico de livre escolha, que é o HTPL. Então, a jornada da série de classes dos docentes, ela é constituída por tempo com os alunos e mais 3 tipos de jornada, horas de trabalho, que é a HTPC, que é o coletivo, que também tem as horas de trabalho, atividades pedagógicas na escola, que é o HTPE, e também as horas de trabalho pedagógico de livre escolha, que é o HTPL. Daí, nos próximos incisos, nós temos a organização de acordo com cada uma das jornadas. Então, a primeira jornada é a jornada parcial de trabalho. A jornada de parcial de trabalho é a jornada de 28 horas. Então, é a primeira jornada que a gente tem, a jornada parcial, que é de 28 horas. Nela, 18 horas e 40 minutos é de atividade com os alunos. 2 horas são de HTPC, 1 hora e 20 de HTPE e 6 horas de HTPL. Depois nós temos a jornada completa, que é de 33 horas, parcial 28, completa de 33 horas, que tem 22 horas em atividades semanais com os alunos, 2 de HTPC, 3 de HTPE e 6 de HTPL. Depois nós temos a jornada integral. Então nós temos parcial, completa e integral. Parcial com 28, completa com 33, integral com 40 horas, que são distribuídas assim: 26 horas e 40 minutos de atividades com os alunos, 3 horas de HTPC, 3 horas e 20 minutos de HTPE e 7 horas de HTPL. Então, é bom aí vocês constarem essas 3 jornadas: parcial, completa e integral. Parcial com 28, completa com 33 e integral com 40. Todas essas jornadas têm tempo com os alunos, todas elas têm HTPC, todas elas têm HTPE, que é atividades pedagógicas na escola, e todas elas têm o HTPL, que são horas de trabalho de livre escolha. No artigo 31, nós temos aí sobre a jornada semanal dos especialistas, que é de 40 horas semanais. No artigo 32, fala sobre a jornada, as horas de trabalho que excedem a jornada do trabalho do docente. Essa jornada que excede, ela é denominada, serão pagas, né, como carga suplementar de trabalho. É importante que a somatória de ambas, da jornada em que o professor está incluído, seja ela parcial, completa ou integral, ela não deve ultrapassar 48 horas semanais. Então, 48 horas semanais é o
tempo máximo para o pagamento de carga suplementar. Então, por exemplo, se tem um professor que está na jornada parcial de 28 horas, ele poderá fazer semanalmente mais 20 horas. Se tem um professor na jornada semanal de 33, ele pode fazer semanalmente 15 horas de carga suplementar. Se tem um professor na atual jornada de 40 horas, ele pode fazer até 8 horas de carga suplementar semanal, ou seja, não pode se ultrapassar 48 horas semanais para o pagamento de carga suplementar. E daí nós temos esse parágrafo único, né? Caso o docente assuma a regência de 2 classes de jornada parcial, perceberá por 48 horas semanais, sendo 40 em atividades com alunos, 8 horas em trabalho pedagógico, das quais 3 na escola em atividades coletivas e as outras 5 em local de livre escolha pelo docente. Esse parágrafo único aqui, ele ainda não se aplica, né? Não sei ainda por qual motivo ele ainda não foi revogado, mas nós não temos mais nenhum caso, né, de docentes que assumem 2 classes, né, em sua regência. O artigo 33, ele fala também da carga suplementar. A carga suplementar de trabalho mencionada no artigo anterior deve ser entendida como sendo o número de horas prestadas semanalmente pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada na qual se encontra incluído. Então, no artigo 33, nós temos essa denominação do que é carga suplementar. Carga suplementar é o que? A quantidade de horas para além daquelas que o docente já está incluído. Artigo 34. A inclusão do docente em jornada de trabalho, bem como a opção de outras jornadas, serão objeto de regulamento próprio. Então, a partir do momento em que tem uma regulamentação própria, né, o docente ele poderá optar por uma inclusão de uma nova jornada, como é o caso atual, por exemplo, dos professores que atuam na EMEIP, né, na Escola Municipal de Educação Integral. Né, eles têm a opção da jornada de 40 horas nos casos previstos ali pela regulamentação própria. No artigo 35, nós temos aí a definição do que é considerado como hora de trabalho pedagógico, né? O HTPE. Então, o horário de trabalho pedagógico é o destinado à programação, preparação do trabalho didático, colaboração com atividades de direção e administração da escola, formação continuada e articulação com a comunidade. Essa é a definição de hora de trabalho pedagógico. No artigo 36, nós temos disposto aí que as horas de trabalho em sala de aula e as horas de trabalho pedagógico deverão ser remuneradas na base de referência em que o docente se encontra enquadrado. Então, se o docente ele está enquadrado na referência na QM 4, as horas de trabalho dele pedagógica, as horas de trabalho em sala de aula vai ter que ser remunerada naquela referência, né? É o óbvio. E o parágrafo único, a carga suplementar de trabalho do docente será computada para o pagamento das gratificações a que fizer jus o docente. Então, também a carga suplementar ela vai ser computada para o pagamento das gratificações. Né? Vai ser calculada ali, por exemplo, no âmbito de todo um geral do que é posto como gratificação. No artigo 37, para efeito de cálculo da carga horária semanal do docente, a hora-aula será de 60 minutos. Então, quando a gente tem a definição da hora-aula para o cálculo do docente, a hora-aula é considerada como hora de 60 minutos. Na seção 2, nós temos aqui sobre a aposentadoria. No artigo 38, é colocado que assim, que os docentes especialistas de educação poderão aposentar-se por invalidez permanente, compulsoriamente e voluntariamente, conforme a legislação vigente. É importante considerar essa legislação vigente aqui.
quais são as normas do nosso sistema previdenciário para aposentadorias dos docentes. Então, aqui nós temos, né, uma evocação de que se deve considerar a legislação vigente. No artigo 39, o docente ou especialista de educação titular de cargo passará à inatividade obedecendo-se ao disposto na legislação vigente. Então, o docente ou especialista de educação, ele passará para a condição de inativo de acordo com o que é previsto no sistema, na legislação previdenciária vigente. No artigo 40, nós temos as determinações sobre criação de cargos. Não é? Como que é o processo de criação de cargos? A criação de cargos, no quadro do magistério, ela é feita por ato do executivo, então o executivo encaminha, né, ali o processo o requerimento de criação de cargos, mediante a demanda, se tem uma existência de criação de cargos, o ato do executivo dá esse encaminhamento, né? Esse encaminhamento ele tem que ser proposto e fundamentado, tem que ser justificado pelas respectivas secretarias e todo o processo de criação de cargos ele tem que ser aprovado pela Câmara Municipal. Então, a criação de cargos ela não é um ato exclusivo do Poder Executivo. Gente, bons estudos aí, vamos dar continuidade e vamos para a próxima parte.